Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, neste dia em que celebramos São Barnabé, apóstolo, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 7 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando hoje São Barnabé. Os Atos dos Apóstolos, na primeira leitura que ouvimos ou que ouviremos na missa de hoje, descreve Barnabé com beleza. Barnabé que é enviado a Antioquia mediante aquilo que está acontecendo em Antioquia. E diz o texto: Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Atitude bonita, amados e amadas de Deus, de Barnabé, quando chega a Antioquia e vê aquilo que a graça de Deus estava fazendo, ele se alegra. E a leitura o descreve com beleza. Diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Que seja exemplo para nós essa atitude de Barnabé, como os Atos dos Apóstolos o descrevem, que seja exemplo para nós hoje também, que somos homens e mulheres de fé. Barnabé é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O Evangelho colocou diante de nós a instrução que Jesus dá aos discípulos. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Qual é a pregação dos discípulos? Anunciar a proximidade do reino dos céus, anunciar a proximidade do reino de Deus. Amados e amadas de Deus, o reino de Deus se tornou próximo em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é aquele que coloca em movimento o reino de Deus. Jesus de Nazaré é aquele que, através de gestos e palavras, coloca em movimento o reino de Deus. Nele o reino de Deus está presente. Ele é o reino de Deus. Reino de Deus que se tornou presente nele. Reino de Deus que permanece com uma dimensão futura, que devemos sempre pedir que Deus atue, que Deus realize. E continua agora o mandato de Jesus: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Amados e amadas de Deus, se percebermos bem, o discípulo é aquele que deve levar adiante a missão de Jesus. Jesus deu a sua missão aos discípulos. Eles devem levar adiante a missão de Jesus. Aquilo que Jesus fez, os discípulos agora devem fazer, devem levar adiante a missão de Jesus. Continua Jesus dizendo: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Amados e amadas de Deus, é o discípulo que deve ir com simplicidade
simplicidade. Deve ir com simplicidade, não deve levar seguranças. A segurança do discípulo deve ser o Senhor. Por isso não deve levar ouro, não deve levar prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Quero dizer, quem vive do Evangelho, quem anuncia o Evangelho, tem direito de tirar o seu sustento do Evangelho. Continua Jesus dizendo: em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Amados e amadas de Deus, procurai informar quem seja digno e hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Amados e amadas de Deus, dar a paz. Se a casa é digna, que desça sobre eles a vossa paz. Se a casa não é digna, que a paz volte para vós. Amados e amadas de Deus, o evangelista, o discípulo, é aquele que é a presença de Cristo. Por isso, quem o acolhe, acolhe o próprio Cristo. Quem o recebe, recebe o próprio Cristo. Quem o hospeda, hospeda o próprio Cristo. Quem acolhe a paz do discípulo é a paz de Jesus que acolhe. Contemplemos nesse dia em que celebramos São Barnabé a beleza da ação evangelizadora de São Barnabé. Homem que integra, homem que tem um coração bom, homem que tem um coração grande, homem que integra, inclusive Paulo. Barnabé, quando inicia sua ação em Antioquia, vai a Tarso buscar Saulo e integra Saulo na ação evangelizadora. Que o exemplo de Barnabé nos ajude hoje no nosso caminho de discípulos missionários, que nos ajude hoje no nosso caminho de seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, de discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.